Posso dizer, alguns dos nossos críticos da candidatura do Edinho, que os mensaleiros querem voltar. Primeiro, eu nunca saí, né? Eu nunca saí. Nem o Delúbio, nem o Vacari, nem o João Paulo. Eu nunca saí. Você já ouviu falar de cara de pau? Pois bem, temos um novo nível, cara de titânio. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, cérebro do escândalo do Mensalão, mandou essa pérola aí, com um sorriso maroto. A questão aqui não é se ele estava falando a verdade, mas sim o quanto isso escancara a política brasileira. Quer dizer que o sujeito foi condenado, preso, perdeu direitos políticos e continua por aí, influente, articulando nos bastidores. É como se um técnico fosse banido do futebol, mas continuasse montando um time e dando as ordens no jogo através de um ponto eletrônico, sentado no sofá de sua casa. Agora, o mais curioso, quando ele disse que nunca saiu, ele não estava só falando dele, ele estava falando de uma turma, um grupo seleto de condenados, ex-presidiários e articuladores, que ainda ditam as regras no PT e no cenário político. Mas, espera aí, como assim nunca saíram? Como um escândalo gigantesco como o Mensalão, que derrubou tanta gente, pode simplesmente não ter efeito prático dentro do próprio partido. Quer saber quem são esses tais nunca saíram? Quem são os personagens dessa novela de corrupção que ainda influenciam decisões hoje? Então segura, bebe uma água com açúcar para se acalmar, ou um cafezinho para ficar ligado, porque é o verdadeiro catálogo dos políticos intocáveis brasileiros. O Mensalão explodiu em 2005, mas parecia um roteiro de filme político, que já estava escrito há anos. Era basicamente um sistema de compra de apoio parlamentar, com mesadas mensais, daí o nome. Mas não era pouca coisa não, era grana rolando solta, para garantir que deputados votassem conforme o governo queria. Aqui estão os protagonistas desse blockbuster da corrupção brasileira. José Dirceu, do PT, função ministro da Casa Civil de Lula, considerado o cérebro da operação. Condenação, 7 anos e 11 meses por corrupção ativa. Status, cumpriu parte da pena, voltou aos bastidores como se nada tivesse acontecido, ou como ele mesmo disse, nunca saiu. Delúbio Soares, do PT, função tesoureiro do PT, condenação 6 anos e 8 meses por corrupção ativa. Cumpriu pena, mas segue na ativa nos bastidores do partido, com a moral intacta entre os aliados. João Paulo Cunha, função presidente da Câmara dos Deputados na época, condenação 9 anos e 4 meses por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cumpriu pena e está mais discreto, mas ainda orbita o universo petista. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, depois de Delúbio, mas se envolveu na Lava Jato. Condenação, mais de 24 anos por envolvimento com propina de empreiteira. Teve penas revistas e hoje está solto e ainda é respeitado nos círculos internos do partido. Marcos Valério, publicitário, operador do esquema, o banqueiro do Mensalão. Condenação, 40 anos por corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, cumprindo pena com delações que ainda assombram Brasília. Roberto Jefferson, do PTB. Função foi o delator do esquema, mas também participou no jogo. 7 anos e 14 dias por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, preso e solto várias vezes, virou uma espécie de personagem folclórico da direita. Genuíno, do PT, função presidente do PT na época, condenação 6 anos e 11 meses por corrupção ativa, cumpriu pena, aposentado, mas com a moral intacta entre os militantes. Esses foram os principais nomes, mas o esquema envolveu mais de 40 pessoas, a maioria ligada ao PT, ao núcleo político do PT, ao núcleo operacional, publicitários e empresários, e ao núcleo financeiro, bancos e operadores. Então, tivemos prisões, condenações, escândalos na mídia,
Mas no Brasil, cadeia para político é tipo hotel. Você passa um tempo, faz contatos e sai renovado. O que aconteceu com os mensaleiros depois foi simples. Eles voltaram ao jogo, não necessariamente nos holofotes, mas nos bastidores. O que importa não é quem assina os papéis, mas quem diz o que tem que ser assinado. E aí que entra o real poder dessa turma. Eles não precisam mais de um cargo oficial, porque aprenderam que a política verdadeira acontece atrás das cortinas. Quem toma café com quem aperta a mão de quem puxa o fio para que um ministério caia e outro suba. Os caras fizeram um MBA intensivo na penitenciária e voltaram sabendo exatamente o que dá cadeia e o que não dá. Por isso hoje operam como mentores políticos, não como protagonistas. E o pior, com a bênção e o respeito do partido. E aí vem a pergunta que incomoda. Se um partido defende valores democráticos e republicanos, por que ele mantém em seu círculo de pessoas que traíram a democracia e usaram a república como caixa eletrônico? Será que isso diz algo sobre a estrutura interna do PT? Será que, no fundo, o mensalão não foi um erro de um grupo específico, mas sim um sintoma de algo maior dentro do partido? E aí que chegamos ao ponto principal e difícil de engolir para alguns, onde talvez o PT sabia de tudo e decidiu manter o jogo rolando. Agora, vamos falar a verdade. Ninguém gosta de ouvir isso. O PT provavelmente sempre soube de tudo. E talvez não tenha sido um desvio de conduta de meia dúzia de engravatados. O mensalão talvez tenha sido um esquema institucionalizado, um modo de governo. Como o partido reagiu? Vocês sabem me dizer? Fez uma faxina interna? Expulsou os envolvidos? Cortou relações? Claro que não. Aparentemente fez exatamente o contrário. Defendeu, relativizou e no final das contas trouxe os caras de volta. Quer um exemplo? Quantas vezes você ouviu a frase "foi um erro, mas não um crime"? Ou aquela clássica "todo mundo faz"? Esse é o tipo de narrativa que o partido usou para desviar o foco e manter tudo rodando. E não é só o PT. Isso acontece em vários partidos, porque no Brasil, política não é sobre ética, é sobre quem segura quem. Hoje eu te acoberto, amanhã você me acoberta. O sistema se protege. Agora, vamos ao ponto final. O eleitor. Porque uma coisa é o partido proteger os seus corruptos, outra coisa é o eleitor proteger o partido que protege corruptos. E aí que entra o versículo: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Se você defende um partido que acolhe corruptos, o que isso diz sobre você? Porque no final do dia, os mensaleiros só nunca saíram, porque nunca foram rejeitados por quem vota. Se fossem, estariam aposentados em algum sítio obscuro por aí. Então, a real pergunta é: até quando?